Ok, nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito pedido. Vai ser um estudo, tá? Então eu peço que você pegue a sua Bíblia, o seu caderno de estudos e a sua caneta. O assunto é divórcio. Então, segundo a Bíblia, o divórcio é pecado? Em qual situação um casal pode se divorciar? Em qual situação um casal que assumiu que iria ficar para o resto da vida pode se divorciar? Nós vamos dividir esse estudo em duas partes, e você acabou de notar aí que vai ter edição, que está tendo edição nesse vídeo, então vai ser um vídeo sensacional, um vídeo que eu preparei com muito carinho para você, ok? Primeiramente eu quero pedir para você se inscrever no canal, para você deixar o seu like. Eu vou te ensinar como nós falamos carta de divórcio em hebraico, de acordo com uma citação do livro de Deuteronômio. Então vai ser aqueles estudos maravilhosos para você conseguir entender se o divórcio, quando o divórcio é pecado e como nós resolvemos esta situação. Tá? Então ative as notificações também. Quero deixar aqui o meu curso de hebraico. Olha só, apenas 4 vezes de R$42 no cartão de crédito para você começar o seu estudo do hebraico a partir de um método israelense. Se você não me conhece, eu sou o professor Renato Santos, professor de hebraico, bíblico e moderno. Então vamos para o estudo. Então a pergunta que eu quero responder aqui é: o divórcio é pecado e quando o divórcio é pecado? A primeira coisa que nós vamos ver aqui é como nós falamos carta de divórcio em hebraico. Então, de acordo com Deuteronômio, capítulo 24, nós temos a seguinte palavra: Sefer, estou escrevendo aqui, Kritut. Olha só, Sefer, Kritut é a tradução para carta de divórcio, tá? Sefer, hoje na tradução do hebraico moderno, seria livro, mas nós podemos entender como carta de divórcio. Então, eu vou pegar 2 textos que falam sobre o divórcio no Primeiro Testamento e eu vou pegar 1, 2, 3 textos que falam do divórcio no Segundo Testamento. Então, vamos começar em ordem. Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Nós vamos precisar ler todo esse texto para entender o que a Bíblia diz sobre o divórcio. Pegou a sua Bíblia aí? Então vamos lá. Diz o seguinte: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, certo? Ele lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer a carta de repúdio ou carta de divórcio, e der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se o último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então você entendeu? Esta mulher não pode ficar com nenhum dos dois, porque ela, vamos dizer, segundo a tradução aqui, ela foi contaminada, não pode, tá? E no caso aqui, achou-se uma coisa indecente para essa mulher. Essa coisa indecente a gente vai entender nos próximos textos. Olha só, Jeremias 3:1 é um outro texto, uma profecia aqui, ó. Deus está falando: eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela o deixar e se ajuntar a outro homem, isso significa o quê? Traição e adultério. Porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de
toda aquela terra, ora, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Aqui está falando sim do povo de Israel. Então aqui está mais claro a questão, né? A mulher, ela deixou o homem, se ajuntou com outro homem, prostituindo-se. Olha que coisa grave, né? Já falando do Segundo Testamento, Jesus explicou que o divórcio ele passa a ser possível. Ele explica que Moisés, lá em Deuteronômio, dá a carta de divórcio segundo a dureza do coração das pessoas, ou seja, por causa do pecado. Então, algumas situações elas podem sim justificar o divórcio. Por exemplo, como uma traição, como um adultério, tá? Então, em Mateus 5, 31 e 32, diz o seguinte: também foi dito, Jesus vai fazer a citação lá do Primeiro Testamento, lá de Deuteronômio 24. Qualquer que deixar sua mulher, dar-lhe-á carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, que faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério também. Ou seja, a mulher ela cometeu um ato de adultério, e quem se casar com essa mulher também comete este mesmo pecado de adultério, tá? Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz o seguinte: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então é óbvio que o casamento ele dura até que a morte os separe. E o último texto aqui, Lucas capítulo 16, versículo 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. Ele está adulterando. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então nós vimos aqui palavras explicativas sobre o divórcio. Nós estamos nesta época, principalmente 2020, este tempo que nós estamos vivendo, aumentaram o número de divórcios. Os casais estão realmente se casando e se divorciando. Pela Bíblia, por uma interpretação simples da Bíblia, o divórcio ele é só permitido quando há um adultério. Quando a pessoa morre, não tem o que fazer. É lícito se casar de novo. Mas, quando um ou outro adultera, pode-se pedir a carta de divórcio, sim. Isto é lícito. Então, nessas condições, pode-se haver sim o divórcio. Mas, vamos lá. Vamos conjecturar aqui uma situação. Vamos dizer que a pessoa pecou, que a pessoa adulterou, se casou com outra pessoa e cometeu o pecado de divórcio. E cometeu, vamos dizer, o pecado do adultério. Vamos dizer que ela está em pecado. Tem solução? É claro que tem solução. Acalme o seu coração. E é isso que nós precisamos falar, porque a própria Bíblia dá uma solução. Olha só, em Marcos 3:28 diz o seguinte: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Então todo mundo peca, seja de um jeito, seja de outro. Se você quer uma referência do Primeiro Testamento, Salmo 51:17 diz o seguinte: os sacrifícios para Deus, sacrifício era realizado para o perdão de pecados. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás o Senhor. Então, não ache, se você está nessa situação, não ache que não existe solução
para você que cometeu o adultério, cometeu este pecado, se divorciou. Para tudo há uma solução. Então era isso que eu queria trazer para você à luz da Bíblia. Te dei aqui todo um panorama bíblico, os textos de referências bíblicos, e é exatamente isso. Então eu dei o problema e eu dei a solução. Se volte para Deus, se esta for a sua condição. O que você achou deste vídeo? Espero que eu tenha ajudado, espero que você tenha gostado deste vídeo aqui, ok? Muito obrigado por assistir até o final. Veja os demais vídeos, ative as notificações, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam saber dessa questão, desse assunto que eu preparei com muito carinho para você. Fique na paz, shalom, shalom, lehitraot, que significa shalom, shalom, e até breve. Tchau, tchau.